Shalom, trazendo uma palavra, ela está em Neemias, capítulo 4. Vamos meditar nesta palavra. Vou iniciar o versículo 11. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Versículo 14. Versículo 13 e o 14, que eu vou ler. Versículo 13. Pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro, e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados, e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Amém? Muitas vezes, quando começamos uma obra, quando iniciamos um projeto, o inimigo quer nos parar. O inimigo quer nos aterrorizar. Ele cria mentiras, ele cria confusão entre as pessoas ao nosso arredor, para fazer parar o projeto, para fazer parar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para fazermos. O segredo está aqui nesta palavra, como Neemias fez. Neemias, como um homem sábio de Deus, ele agiu da forma mais correta e propícia para aquela ocasião. Hoje vivemos dias maus no Brasil, aonde o presidente atual, Jair Messias Bolsonaro, iniciou um projeto de mudança, que na verdade não foi ele quem iniciou esse projeto. Esse projeto é fruto de oração de homens e mulheres de Deus nessa nação. E quem iniciou esse projeto foi Deus. Este projeto já existe no reino espiritual. O presidente atual, Jair Messias Bolsonaro, ele apenas é uma peça, aonde o Senhor escolheu ele para fazer cumprir esta missão aqui no Brasil. E nesse projeto não cabe mais este espírito de corrupção que está no meio da política nacional. E os filhos da treva estão querendo parar a construção deste projeto. Quiseram parar quando tentaram contra a vida do nosso presidente. E nos dias de hoje continuam tentando parar este projeto que Deus estabeleceu nessa nação através das mãos do nosso presidente. E nós estamos vivendo dias atuais que para se salvar vamos ter que ouvir como Neemias falou. Aqui o Neemias no versículo 11 disse: disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Os inimigos muitas vezes entram no meio do povo de Deus, entram no meio daqueles que estão trabalhando pelo bem da nossa nação, para tentar parar a obra que Deus começou nessa nação. Mas eles não vão conseguir. Mas cada um de nós tem que fazer a sua parte.
Aqui naquela época, o povo lutava junto com Neemias na construção do muro de Jerusalém. E o povo, numa mão, tinha arma e na outra mão eles construíam o muro. Por que arma? Porque eles não iam poder se defender dos inimigos somente com uma colher de pedreiro, somente com uma pluma. Você entende? Eles precisavam de uma arma na mão deles. Porque os inimigos deles não vinham contra eles com as mãos abanando. Eles vinham com armas de fato, armas de verdade daquela época. E a arma naquela época era a espada. Era uma das armas que eles usavam. Então Neemias no versículo 13 disse assim ao povo: pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos. Neemias colocou guardas para vigiar todo aquele local que os inimigos disse que ia atacar. E Neemias convocou o povo e pôs ao povo pelas suas famílias. Neemias convocou o povo a ficar também de guarda nas suas famílias, vigiando, de sentinela, vigiando as suas casas, vigiando seus filhos, cuidando uns dos outros. E Neemias pôs ao povo pelas suas famílias com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos, porque Neemias sabia que Deus faria a parte dele, mas que o povo precisava fazer a parte dele também. E se existem as armas, se existem as lanças, os arcos, as espadas naquela época, então eles teriam também que usar aquilo se fosse necessário para se defender do inimigo. Você entende? Muitas vezes na nossa vida nós vamos precisar usar certos tipos de arma para nos defender dos nossos inimigos. Por isso não adianta você ser contra a arma para se defender do inimigo. Porque você vai ser o primeiro a ser abatido pelo teu inimigo. Tanto naquela época como nos dias atuais, nós usamos a arma da oração, a arma da palavra de Deus. Mas precisamos sim também de armas dos homens na terra. Imagina uma nação, se ela não tiver as armas. Vou colocar aqui como exemplo Israel. Israel é de fato o povo de Deus, por mais que digam que não é, porque ele não aceitou Jesus. Meus queridos, Jesus, ele é outro Deus. Israel, eles se renderam somente ao Deus Criador. Tá entendendo? Ninguém pode julgar eles, isso é uma decisão deles, escolha deles. Você não pode colocar na mente de outra pessoa aquilo que você concorda, que você aceita. Até esta palavra que eu estou trazendo neste momento, eu orei antes ao Senhor. Eu creio que o Senhor está dirigindo o meu falar. Isso aqui não é para colocar, incutir na tua mente. Você vai ouvir ela e vai colher aquilo que for bom para você. Você entende? Você não é obrigada a concordar comigo em tudo. Você é livre para fazer suas escolhas. Do mesmo jeito, o povo de Israel, eles escolheram a melhor parte e eles se agarram somente ao Deus vivo de Israel, ao Deus Criador. Eles não aceitaram colocar mais ninguém e você tem que aprender a respeitar isso.
Porque a verdade do cristão não é a verdade de todo mundo, não é a verdade de Deus. Cada um tem a sua verdade, cada um está numa estatura espiritual. Eu não estou aqui para julgar ninguém, para condenar, tá entendendo, os judeus. Até mesmo porque eu creio que eles estão certos. Eu já cheguei a esse entendimento, essa conclusão, e eu respeito. Tá entendendo? Então, vamos fazer aqui uma suposição. Israel, como povo verdadeiro de Deus, porque eles seguem a Torá, se eles não tivessem armas de homens para combater numa guerra, e aí, o que é que você acha disso? Você acha que eles não precisam ter armas de homens? Você está errado se pensar assim. Acredita? Pode até não acreditar em mim, mas procura meditar sobre isto. Ninguém vence uma guerra aqui na terra só com palavras. Tem que ter atitudes, nem só com orações. As orações é importante. Quem dá vitória a gente é Deus, mas nós temos que muitas vezes ir ao combate frontal contra o nosso inimigo. E eu lhe garanto que ele nunca vai vir contra você com mão abanando. Ele vai vir sempre com munição forte para tentar destruir a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério, a sua nação. E você vai contra ele como? Eu sei que numa guerra existe o grupo que vai ficar orando em um combate espiritual. Eu entendo isso. Mas aqui no tempo de Neemias, ele sabia que não era uma batalha que ele precisava ir usar as guerras naturais dos homens na terra, como a lança, como o arco, como a espada. E nos dias de hoje, o que é usado numa guerra? Se pergunte aí, se você vai para uma guerra nos dias de hoje, tá entendendo? Você leva a Bíblia, você vai orar, Deus vai contigo, se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, mas você precisa levar também as armas dos homens na terra. Então Neemias convocou o povo e pôs ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e terrível, pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Meus queridos, a guerra é do Senhor. A batalha é do Senhor. Precisamos sim fazer a nossa parte. Estamos vivendo tempos de guerra na nossa nação brasileira. Hoje é 18 de agosto de 2021. Você pode até não entender tudo que estamos vivendo na terra nos dias atuais. Mas estamos sim vivendo momentos de guerra, tempos de guerra, aonde os filhos das trevas estão combatendo contra os filhos da luz descaradamente. E a luta deles é suja. Eles não lutam. Eles não seguem as regras de uma guerra. Tem momentos de uma guerra, quando se está dois exércitos travando guerra, eles cessam, eles param por algum momento, por algum tipo de situação. E depois eles recomeçam. Isso é seguir regras. Isso é seguir as regras da guerra. Toda guerra tem regras. Toda guerra tem um general de guerra. Toda guerra tem soldados. Toda guerra, o Senhor sempre mandou ir na frente aqueles
que eram os cantores, os adoradores, aqueles que vai ficar louvando, adorando ao Deus de Israel, porque é Ele que nos dá a vitória, ao povo de Deus. A vitória vem através de Deus, mas que algumas vezes da nossa vida nós vamos ter que sim ir para o campo de batalha, seja espiritual ou seja aqui no reino natural dos homens. Você entende? Então, ore pela nossa nação, ore pelo nosso povo, ore pelo nosso presidente. Você não precisa amar ele, você precisa amar a sua nação, precisa desejar o melhor para o futuro dos seus filhos, dos seus netos. É por isso que eu te convoco a orar pelo presidente, pela nossa nação, porque é ele que abaixo de Deus está à frente dos conservadores. É ele que está lutando pela nossa nação. É ele que é patriota. É ele que está lutando pelo futuro das nossas crianças. Ele está lutando pelo futuro da nossa liberdade religiosa. Tá entendendo? Se você acha que entende de política indo contra o presidente, você está enganado, você não entende nada. Você precisa voltar a estudar. Não é um diploma que te faz ser inteligente, meu querido, minha querida. A única coisa que o diploma te dá é autorização para ir trabalhar em certa área. E vai te dar legalidade de sabedoria somente naquela área. Para você entender outras áreas da tua vida, você vai ter que pesquisar, estudar. Isso inclui a política também. Eu já estou 8 anos seguindo política de perto e eu considero que eu não sei nada. Entendo um pouquinho do básico. Imagina quem não vai estudar, quem não vai pesquisar política porque diz que não quer saber de política. A política brasileira está um caos por causa que muitos disseram que não queria saber de política. E existe uma tremenda máfia dentro da política brasileira nos dias atuais. E se você não se levantar para defender a sua nação, através de oração, através de clamor, clamando a Deus por libertação para a nossa nação, colocando homens competentes para defender o nosso povo, não podemos ser omissos à dor do nosso próximo, meu querido, minha querida. Temos que lutar uns pelos outros. Eu sempre digo isso a minha vida toda. Eu não posso pensar só no meu umbigo, na minha casa, na minha família. Quando eu falo de política, eu penso no geral, eu penso em todo o povo. Não posso pensar só em mim, se preocupar só comigo, meu querido, minha querida. Não posso. Isso é uma causa para ser nossa, de todos nós, não é só minha, não é só de alguns políticos, não é só do presidente Bolsonaro. É de todos nós. Pare de ser egoísta. Se levante. Quando for convocado para ir às ruas, vá às ruas. Vá lutar pela nação. Vá apoiar o voto impresso. Vá apoiar o nosso presidente. Apoie os políticos que estão trabalhando pelo bem da nossa nação, pelo nosso povo. Deixa de ser egoísta, deixa de ser covarde, para de se misturar com comunistas. Para de se misturar com a esquerda. A esquerda não quer o bem da nação. A esquerda não quer o bem do povo. A esquerda não tá nem aí para você, para sua casa, para sua família, se você tem trabalho, se você passa fome. Eles querem se manter no carguinho, aonde eles vão se manter no luxo, à custa do povo, escravizar o povo. Acorda, desperta, brasileiro. Desperta. Aí você tá aí e diz, eu não sei o que é que você quer falando de política junto com a palavra de Deus. Meu querido, volta para estudar a Bíblia Sagrada. Sai do Novo Testamento e volta lá para o Antigo Testamento. Começa em Gênesis. Vai ouvir a Bíblia Sagrada. Política. Anda junto. Faz parte
Faz parte com a palavra de Deus. A palavra de Deus, a política tem que ter homens verdadeiramente comprometidos com Deus. Homens de valor, de caráter, homens nobres, que não vai se vender por causa de dinheiro. Você vai morrer e você não vai levar o dinheiro que você roubou, que você quis se corromper com esse dinheiro, que você aceitou para mentir contra o teu próximo. Você não leva esse dinheiro, o diabo leva rápido da tua mão e você vai ficar abandonado porque você não tem Deus do teu lado para te defender no momento difícil. Então não vale a pena você ser corrupto, não vale a pena você aceitar dinheiro fraudado, não vale a pena você se levantar contra o sangue, contra o teu próximo, o sangue do teu povo, não vale a pena. Esses que estão traindo a nação brasileira, eles não se importam com a nação, eles não se importam com a família deles, com o povo deles. Eles são próprios filhos das trevas, já não tem mais jeito para eles. Tá entendendo? Então se levante e faça alguma coisa pela sua nação. Vista a sua blusa, tá entendendo? Pega a sua bandeira patriota e vá para as ruas. Vá apoiar os brasileiros a partir do dia 7 de setembro. Vamos estar todos nas ruas lutando pelo um Brasil melhor. Lutando pela nossa liberdade. Nós somos um país livre. Deus fez o homem livre. Deus não aceita ninguém que manipule o outro, que escravize o outro. Deus não gosta, gente. Eu já li isso na Bíblia Sagrada. Vão pegar a Bíblia Sagrada e vão meditar nela e conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, a vontade de Deus para a nossa nação. Se você é cristão e apoia a esquerda, você não é cristão, você não é filho de Deus, você é filho de Belial. Não existe um filho de Deus que apoia a esquerda. Enquanto você está enganado, eu posso até entender, mas se Deus verdadeiramente está na sua vida, Ele vai abrir os seus olhos. Você vai enxergar e vai conhecer a verdade de Deus. Amém? Que você possa meditar em tudo que eu disse. Que você possa colher e reter aquilo que é bom para a sua vida. E lute para defender a sua família. Tá entendendo? Não aceitar que ninguém venha dizer como é que o seu filho deve ser criado. Isso não é coisa do Estado. Você tá entendendo? É os pais que decidem, é os pais que escolhem o melhor para o filho. Amém? Que Deus continue falando com você, que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, te proteja. O Senhor continue ministrando ao teu coração. Amém? Vocês fiquem na paz do Deus vivo de Israel. E até a próxima, se Deus quiser. Amém? Compartilha o vídeo com o teu próximo, para que essa mensagem possa alcançar vidas, para que essa mensagem possa abençoar a vida das pessoas e ajudar a abrir a mente das pessoas para esse momento que estamos vivendo. Amém?